Você já ouviu falar em medicina da dor? Ou medicina intervencionista da dor? Sabe como isso pode te auxiliar naquelas dores que você tem no dia a dia? Se você, assim como eu, não sabia disso, fica ligadinho que o Persona Singular está entrando no ar. E olha, meu convidado de hoje vai te explicar tudo isso e um pouco mais sobre dores no joelho. Bom dia, Persona Singular entrando no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado e eu te recebo aqui nos estúdios da 90.3 e eu agradeço desde já por você me deixar entrar na sua casa. Estamos aqui pela 90.3 e se você quiser acessar o YouTube, estamos lá no Difusora Maravilha 9039, entra lá, acessa, clica no sininho, se cadastra e envia esse bate-papo para alguém que sofre de dor. Que dor, gente, ninguém merece. Antes de anunciar o meu convidado, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência e a Loja Evidência, que me veste hoje nesse clima inverno. E olha só, a Loja Evidência, ela é especialista do P ao Plus Size. Não tem uma mulher que não vai sair da Loja Evidência bonitona assim como eu tô hoje. E olha, quero já desde já agradecer ao meu convidado por ter vindo aqui hoje, o Dr. Renato Zanetti. Ele é cirurgião ortopedista, ele é especialista em cirurgia do joelho, mas principalmente especialista em medicina intervencionista da dor. Confesso que eu não sabia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Romana? Ivana, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, porque é meio-dia a gente não sabe se as pessoas almoçaram ou não, né? Bom dia, boa tarde, Ivana, bom dia a todos os ouvintes. Vou esclarecer alguns fatos aí, sou o Dr. Renato Zanetti, sobre ortopedia e medicina da dor. Então, a gente vai bater um bate-papo aí, bem leve, descontraído, para falar algumas doenças e algumas dores que a gente tem no dia a dia. Gente, eu vou te falar, assim, quando você falou que era especialista em medicina intervencionista, eu não sabia, porque eu imagino assim, quando mexe com o corpo da gente, né, joelho, braço, dor, tudo me remete à dor. E existe uma forma da gente evitar isso? Sim, existe, na verdade, várias dores, né? E aí a gente tem que saber de onde que vem essa dor. Se é uma dor do osso, se é uma dor da região muscular ou até mesmo da região articular. E hoje em dia se especializou muito nessa parte. Antigamente quem cuidava mais era o reumatologista, né? Que é aquele médico que cuida da fibromialgia. Porque tudo era dor da fibromialgia. Hoje em dia se descobriu com os exames, tudo, a evolução da medicina, que tem as dores da ortopedia, né? As dores musculares, de cartilagem, que acaba gerando isso. Então a gente se especializou nessa área e a gente realiza os procedimentos direcionados para cada lesão. E sim, tem muitas dores, principalmente dores crônicas, né? Que são aquelas dores arrastadas. Ah, dói um pouquinho ali, daqui 2, 3 dias passa, dói de novo, e assim vai acontecendo. Então a gente acaba pegando bastante caso de dor crônica, de pacientes que têm lesões arrastadas ali por um bom período também. É possível identificar, por exemplo, uma dor que começa no joelho e descobrir que ela na verdade é na coluna? Pode. O que acontece? Às vezes as dores da coluna vão para o joelho. Então a dor sempre às vezes vem de cima para baixo. Dificilmente uma dor do joelho sobe para a coluna. Então é muito comum o paciente vir no consultório e falar assim, tenho uma dor atrás do meu joelho. A hora que você vai investigar e avaliar ele, examinar, você vê que o problema é da coluna. Porque realmente tem aquela dor do ciático. Que é muito comum verdade. De descer atrás do bumbum e vai até lá na sola do pé. Então, nossa, eu duvido a pessoa, mas eu duvido a pessoa que nunca teve uma dor no ciático, gente. Eu quero dar os parabéns se alguém nunca teve dor no ciático. Exatamente isso. Então é muito comum de acontecer isso. Por quê? O nervo ciático, ele é um dos últimos nervinhos que a gente tem ali na região da coluna, região lombar, né? Que é bem abaixo ali, antes de virar o bumbum, que ele acaba tendo uma compressão, porque a gente tem um músculo, chama músculo piriforme, que é um músculo bem atrás do bumbum ali, que ele acaba pinçando. Então ele passa como se fosse uma pontezinha. A pontezinha aqui é o músculo e o nervo passa embaixo, e ele aperta esse nervo. Então é bem comum de acontecer ali, principalmente nesse nervo ciático, e é por causa da perna também. A musculatura ali é muito forte. Então acaba tendo essas dores, essas lesões ali, e uma artrose na coluna, que é os principais quadros que levam essa ciatalgia, né? Que é a inflamação do nervo ciático. Mas essa inflamação, doutor, me desculpe a ignorância, porque né, o senhor é técnico e eu sou prática. Tem alguma a ver com problema na coluna ou pode acontecer para todo mundo? Pode acontecer, às vezes, por um esforço físico inadequado,
Quem tem fraqueza muscular, às vezes tem pessoas que têm um lado mais forte que o outro na coluna, ou fez algum movimento errado, ou algum esporte, ou até mesmo no trabalho, que gera essa compressão e esse machucado do nervo. Então o nervo ele pode ser contundido, que nem uma pancada mesmo. E aí gera essas dores locais. Pode ficar só ali no local ou descer para a região da perna. Mas isso é mais comum numa pessoa sedentária ou uma pessoa que pratica atividade física? Normalmente é mais comum numa pessoa sedentária, obeso, está acima do peso, porque cada 1 quilo que você está acima do seu peso é de 5 a 7 quilos a mais na sua articulação. Gente, Então, 1 para 7? 1 para 7. Isso é na caminhada, né? Se você for correr, isso sobe para 10 quilos a mais de sobrecarga na articulação. Então, imagina toda a sua estrutura ali de 90 quilos, você teria que pesar 70, está 20 quilos a mais sobrecarregando aquela articulação ali. Doutor, vamos lá. Uma pessoa que é sedentária hoje, que ela pretende começar uma atividade física, não vou nem entrar no mérito se ela é mais gordinha ou mais magrinha, enfim. Qual que é o recomendado? Fazer uma avaliação? Hoje em dia a gente recomenda fazer uma avaliação inicialmente até com um cardiologista, porque a gente precisa investigar patologias do coração, tá? Normalmente um pneumologista para ver parte do pulmão, mas o básico seria um cardiologista. Fazer um eletro, que é um exame básico que se faz até no posto de saúde, e aí avaliação inicialmente com esse profissional e posteriormente ir num profissional de academia. Tá? Mas e o ortopedista? O ortopedista ele entra assim, se você é sedentário e já apresenta alguma dor, mesmo sendo sedentário, a gente faz essa consulta para avaliar assim, dói o meu joelho. Então vamos investigar antes de você começar esse exercício. Eu recebi uma paciente de fora que ela fez isso. Ela ia começar o Pilates e tinha uma dor no joelho. A hora que a gente foi investigar, ela tinha uma condromalácia patelar, que é o que? Um amolecimento da cartilagem, que é um amolecimento do amortecedor que a gente tem ali no joelho. E aí a gente começou um tratamento nela antes dela começar um Pilates, que não é nem um esporte de impacto, né? Nem algo que você vai usar muito ali, o impacto de pular. E ela falou, não, prefiro fazer o tratamento primeiro para depois começar. A gente pode até começar associado, o Pilates, uma academia, uma natação, que são exercícios sem impacto ali na região. E a gente acabou tratando, recuperando essa cartilagem dela e depois liberou ela para fazer esse exercício. Eu pergunto isso porque há um tempo atrás eu tive dores no meu joelho e eu falei, meu Deus, eu tô com problema no joelho, porque a gente sempre pensa isso, né? Aí eu fui no médico, aí ela falou, não tem nada. Aí eu falei, meu Deus, mas eu sinto dor, eu sinto uma dor aqui atrás e tal. Aí começaram a diagnosticar como fosse uma fibromialgia, porque ela era uma dor que transitava, entende? Sim. E aí quando eu avaliei com mais exames, foi diagnosticado que eu tinha lordose na coluna. E como o senhor disse, a dor ela transita. Exatamente. As dores elas podem às vezes vir de um lugar que a gente fala irradiação da dor. Então às vezes é muito comum o paciente vir assim, dói o meu joelho, mas começou a doer a minha perna para baixo. Porque a musculatura do joelho é a mesma musculatura que desce para a perna. Então elas são todas interligadas. Então é muito comum o paciente falar assim, dói a minha coluna, mas dói o meu joelho. Então aí você tem que investigar. Às vezes dói o quadril e dói o joelho. Tem artroses no quadril que podem irradiar para o joelho. Então acaba tendo, às vezes, um falso diagnóstico no momento, se você não investiga o lugar correto ali. Por falar em joelho, é o maior índice de problemas que tem na ortopedia? É um dos maiores índices tanto de lesões quanto de cirurgias é o joelho. Gente, você é especialista em cirurgia do joelho. Eu nem sabia que a ortopedia se fazia especialidade em um órgão específico. Um órgão não, né? Uma parte do corpo, ali, um membro específico. Sim. A ortopedia ela é dividida, tem a ortopedia geral, que a gente faz ali, que são 3 anos. E depois você pode se especializar através de fellow, residência, pós-graduações que hoje em dia tem, que você trata o quê? Especialista de mão, especialista de cotovelo e ombro, especialista de coluna, especialista de quadril, especialista de joelho, especialista de pé e tornozelo que a gente fala. Então, existem esses especialistas. Sério? Tem medicina do esporte, que o ortopedista faz também. E tem também, hoje em dia, especialista em trauma de ortopedia, que são os acidentes. Então, eu me especifiquei mais na área de joelho. Eu sempre falo que Deus foi muito inteligente, mas olha, na hora de fazer o joelho, meio que ele errou. Porque eu vejo tanta gente falando que tem problema no joelho. Eu tenho problema no joelho. Normalmente sedentário, com peso maior, né? Porque é uma sobrecarga. Exatamente isso. As patologias mais comuns é o quê? Lesão de menisco, lesão de ligamento, por causa dos esportes, né? Os
boleiros de final de semana e meio de semana. O sedentarismo, a obesidade, uso de álcool, uso de bebida alcoólica em grande volume, que é o etilista, causa também corticoide. Quando associa o futebol com a bebida também, né? Pode também, isso daí. Não Atenção, só... senhores que jogam futebol às quintas, ou sextas, ou sábados e acham que tá tudo certo uma vez por semana. Presta atenção nessa conversa aqui que é importante. Isso não serve só para futebol, né? Qualquer esporte que você pratica após uma ingestão de bebida alcoólica ou automóvel, tudo aumenta o risco de você ter uma lesão, como causar um acidente que pode vir a ter uma lesão. Por que o corpo fica mais leve? Na verdade, o álcool ele causa um relaxamento muscular. E aí isso daí, na hora que você vai fazer o exercício físico, você diminui a contração muscular. Então isso favorece com que você tenha tanto lesões musculares, como também lesões de ligamento ali. Então acaba favorecendo isso. Então a gente sempre pede assim, ó, às vezes o futebol, fiz ingestão de bebida alcoólica, fui jogar e torci o joelho. Isso pode acontecer porque diminui o reflexo. Nossa articulação precisa de reflexo também. E isso acaba gerando lesões ali. Gente, olha só, eu não sabia disso. Que o corpo relaxa com a bebida alcoólica, a gente sente, né? Mas não sabia que a possibilidade de lesão seria maior. Aumenta. É muito comum. Uau. De aumentar. Primeiro que você causa relaxamento muscular, você causa alterações de recuperação muscular, como a creatinina, é uma vitamina que a gente auxilia para ganho muscular. O álcool reduz a absorção dela. E tudo isso gera lesão muscular. Álcool e volante a gente sabe que não combina, né? Exatamente. Agora, álcool e esporte também, agora a gente já ficou sabendo que não combina muito, não. Vai beber, joga primeiro e depois faz a ingestão da bebida alcoólica. Exatamente. Esse é o recomendado, doutor? Esse normalmente é o recomendado, que a gente fala que é a hidratação após o exercício. O melhor seria não beber, né? Mas a gente sabe que isso acaba acontecendo, principalmente para quem gosta do futebolzinho no final de semana. Exatamente, né? Isso. Ô, doutor, mas e o pessoal que gosta de crossfit? O crossfit ele é uma modalidade, vamos se dizer assim, ele não é um treino para ganho de força para uma patologia. Então, eu fiz uma cirurgia de joelho, ou fiz uma cirurgia na coluna, eu não posso te indicar para você ir lá no crossfit fazer um fortalecimento. Tá? Existem movimentos adaptados que se faz hoje em dia. Eu faço o crossfit, tem outras pessoas que fazem, pessoas que já passaram por cirurgia, tudo, que tem lesões que acabam praticando, mas é de forma adaptada. Então o crossfit ele entra numa modalidade que ele inclui ginástica, ele inclui habilidades de movimento ali, de fazer o levantamento de peso. Então você tem que ter um controle de carga que eles falam. Mas aí o joelho ele tem que estar bem treinado. Exatamente. E o treino do joelho é musculação. O treino a gente pode associar a musculação junto, ou se você tiver um tempo a mais, você pode chegar antes no crossfit e realizar uma ativação ou até mesmo um fortalecimento muscular lá. Porque ele disponibiliza de aparelhos que você consegue fazer esse fortalecimento ali. Então você vai trabalhar alguns músculos mais específico e vai ganhar o quê? Mais mobilidade, você vai ganhar mais movimento e mais esse controle de carga. Diferente de você for numa academia e trabalhar uma musculatura específica. Então você vai ficar 1 hora só trabalhando aquilo. Então no CrossFit não, você engloba mais grupos musculares. Então se você chega lá, eu já operei o joelho, ela vai fazer um treino mais específico para você evitar de ter essa sobrecarga no joelho. Então a gente acaba, às vezes vem um paciente e fala, eu posso fazer CrossFit? Pode, mas você vai ter que chegar lá e relatar para o orientador, para o professor, olha, eu tenho um problema no joelho, eu não posso fazer tal exercício, às vezes pular, saltar. Então você vai ter que evitar esse tipo de exercício por um tempo até você fortalecer. O que normalmente contraindica o CrossFit, tá? Pacientes com cirurgia recente ou pacientes que têm uma dificuldade de mobilidade, que você vai ter que ganhar com o tempo, ou pacientes que às vezes têm alguma sequela, alguma coisa que não consiga fazer o movimento. Mas hoje em dia você pode procurar que tem inúmeros vídeos de pessoas que têm amputação de membro, que ele faz o movimento com o braço só. Então assim, você vai criando força e a resistência para fazer o exercício. Então não tem nada que contraindique o CrossFit. Às vezes o que machuca, que é o que muito pessoal fala, mas eu fui fazer e me machuquei. É ou excesso de carga, ou você foi querer competir com uma pessoa que já treina há 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos, e aí fica inviável. Começou ontem e quer dar uma de atleta. Exatamente, como qualquer outro esporte. Você não vai conseguir jogar bola com o Neymar, né? A gente não vai conseguir chegar perto dele. Então acaba se machucando muito no CrossFit. Ô doutor, mas disso. E aquelas pessoas que apresentam dores
Tá, vamos lá. Vamos pensar num quadro assim de uma pessoa de uma certa idade já, dos seus 50, 60 anos para frente, que não tem a prática, o hábito da prática de atividade física, que já começa a ter aquela dificuldade de caminhar. Como é que a medicina intervencionista que o senhor pratica, ela pode atuar? Sim, a gente investiga muito quadro de artrose. Pacientes a partir de 50, 60 anos, a gente pensa nesse quadro que você fala, às vezes tem dificuldade para caminhar. Que a pessoa já fica meio manca, né? Isso, já está meio mancando. Exatamente. Fica mais durinho de manhã, fala que no frio piora. Isso é queixas de artrose. A medicina da dor para artrose, que é um desgaste da cartilagem que a gente tem ali, serve para quê? Para a gente recuperar essa cartilagem. A gente faz uma anestesia ali local do ponto, às vezes muito comum no joelho, quadril, coluna. E a gente utiliza o quê? Aparelhos como ultrassom e vai só com uma agulha mesmo guiada. Não tem corte, não tem nada. Ai, que legal. É como se fosse uma injeção mesmo. Então a gente vai ali, aplica uma injeção local, a gente aplica uma máquina que chama ondas de choque, até utilizado na estética para mulheres para retirar celulite, é bem comum. Então, normalmente, entendi. é assim, ó, na parte de ortopedia, não é esse o foco, mas existe para tratamento de celulite, essa máquina. Gente, tem para tudo hoje em Tem dia. para tudo. E aí a gente usa essa máquina para quê? Para tratar a artrose ali, tirar as tendinites, que é muito comum, as ites que tem na região. Então a gente acaba o quê? Estabilizando e recuperando a cartilagem com essa medicina intervencionista na dor. E às vezes o paciente vem e fala, já está me doendo há 4, 5 anos. A gente faz um bloqueio, ou seja, a gente meio que anestesia o nervo por um tempo, até a pessoa melhorar, recuperar a musculatura e a cartilagem e poder voltar a ter uma caminhada normal. Às vezes o caminhar nem tanto melhora o caminhar, mas a dor é o mais importante. A gente precisa resolver a dor do paciente. Gente, tá vendo? Tem salvação para tudo. Você que está sentindo dor, tenho certeza que agora aumentou até o volume do rádio para poder ouvir, né? Porque é ruim. A dor é algo que incomoda muito. Exatamente. É muito comum as queixas do paciente assim, eu cheguei, eu não consigo dormir, pôr um joelho em cima do outro, porque dói. Isso. Vou tomar banho, dói. Vou levantar da cadeira, dói. Então imagina você perder a qualidade de vida. E a medicina da dor, ela serve o quê? Para você recuperar a qualidade de vida. Poder ir numa fruteira, numa farmácia, poder ir no mercado, poder fazer sua caminhada diária, poder fazer uma atividade física para você evitar com que piore a dor. Então, o pilar dos tratamentos é o quê? A gente trabalha com 3 pilares, que é o fortalecimento, a medicação, que é a aplicação, medicação pela boca, e o fisioterapeuta. Então, a gente trabalha sempre em conjunto ali. Então, nunca o paciente chega lá e eu falo, vamos fazer isso aqui, pronto, acabou, resolveu. Não, a gente precisa desse acompanhamento dos profissionais, do paciente entender. Não é um tratamento rápido, então a gente dura ali em torno de 1 mês, 2 meses, dependendo de cada caso. Mas o paciente já tem uma melhora ali, às vezes na segunda, terceira sessão, ele já fala, melhorou ali uns 50%, 60% das dores. Eu gostei muito dessa ideia da medicina intervencionista, sem dor. Porque até bem pouco tempo se imaginava, nossa, problema com o joelho, a pessoa já imagina aquela cirurgia que vai colocar um parafuso e que vai ficar inviabilizado de andar. E o pior, quando chove, quando vai chover, eu tô sentindo que vai chover, tá me doendo o joelho, não é isso? Sim, isso é bem típico, essas queixas ali falando. Mas é assim, a gente trabalha num meio termo, que às vezes tem os pacientes que chegam e não precisam de cirurgia. E tem aqueles que já estão avançados, que falam assim, eu não queria operar, mas já é um indicado de cirurgia. Então, a medicina da dor, ela pega esse paciente do meio do caminho, que fala assim, não dá para operar e tem que operar. Então, a gente trata antes de precisar operar e trata aquele paciente que não deseja operar. Então, às vezes, eu não quero me submeter a uma prótese de joelho, que é bem agressiva. Então, a gente trata com a medicina da dor. Eu não tenho indicação cirúrgica, tenho uma tendinite no joelho, uma inflamação. Pode se tratar com a medicina da dor. Porque às vezes tratamentos clínicos, como pomada, remédio, aquelas pomadas caseiras, não resolveu. Foi numa fisioterapia, às vezes falhou o tratamento clínico que a gente fala. Você pode entrar com a medicina intervencionista da dor, que você resolve o problema. E aí você vai no teu consultório lá, você faz análise via ultrassom, assim, consegue ver tudo? Sim, no ultrassom no consultório eu tenho ultrassom, que eu faço ali na hora já. A gente às vezes, olhei, falei, realmente tem uma lesão, a gente pode iniciar o tratamento
e complementar com outros exames diagnósticos, porque existe exame específico para cartilagem, como uma ressonância magnética, mas às vezes é uma tendinite. Eu já vi no ultrassom, eu já posso diagnosticar ali e iniciar o tratamento do paciente. Eu já posso até aplicar ali a onda de choque, que é um estimulante que reduz essa dor. Não é aquela onda de choque da parede, não, tá, gente? Que às vezes põe lá e dá choquinho. É totalmente diferente e nem igual àquela do fisioterapeuta. Ela é uma onda de choque que a gente fala que é estimulação química. Então não tem corte nada, você vai esticar. Parece um peeling. Quando a mulher faz aquele estímulo, fica bem vermelhinho a pele. Então, é a mesma função ali, mas ele estimula mais interno. Então, isso reduz a dor e já começa o tratamento do paciente. Primeira vez que chega lá, se tem mesmo uma situação de muita dor, consegue sair de lá mais tranquilo? Já consegue reduzir, porque até a gente tem medicações na clínica, então a gente já faz a aplicação, já consegue fazer um bloqueio, já reduz a dor do paciente, já explica para ele como que vai ser os próximos passos, né, do tratamento e já melhora bem. Então o paciente vem, a gente examina, já faz o exame diagnóstico ali na hora, já começa o tratamento e faz o exame complementar. Então o paciente já sai com uma analgesia inicial feita. Ai, que legal. Olha só, se você está com dor, fique tranquilo que seus problemas acabaram nesse programa. E se não acabaram, eu sugiro que o senhor fique até aqui o finalzinho, porque o Dr. Renato atende em Maravilha. Sim, atendo em Maravilha, na Policlínica Central. Graças a Deus, gente. É aqui pertinho de você. Exatamente. A gente tem uma clínica que chama Medicorp. Fica ali na Policlínica Central, na sala 403, bem em frente ao hospital, aquele prédio verde espelhado. Então a gente atende ali todos os dias. Inclusive a gente vai deixar no final da descrição do vídeo do YouTube os contatos do Dr. Renato para as pessoas acessarem lá, inclusive rede social, para tirar mais dúvidas, né? E também para poder marcar a consulta. Sim. Então fique tranquilo, porque você não vai mais levar essa dor que você está levando ali. E é legal falar isso, doutor, porque é uma medicina muito nova, né? Poucas pessoas sabem o que... Eu mesmo fui pesquisar medicina intervencionista, nem sabia. Sim, é uma medicina nova que, na verdade, sim, ela é uma direção ampla que a gente tem, né? Então não é só um ácido hialurônico que a gente tem, que é um lubrificante, plasma... Ácido hialurônico, eu achava que ácido hialurônico era só para a pele do rosto. Exatamente. Tem pro joelho? Pro joelho. Ele é um estimulante, na verdade ele é um lubrificante, né? Ele é uma vitamina que serve para a pele. O da pele é de outra composição, né? É de baixo peso molecular. O que a gente trabalha, ele é de alto peso molecular. Ele parece um álcool em gel. Então, você pega na mão assim, ele cola. Viscoso. Viscoso mesmo. Então, a gente fala que é a viscosupplementação. A importância dele é que ele nutre. Ele leva vitaminas para cartilagem, menisco, ligamento, que a gente fala que são partes moles do nosso corpo. Olha só. Por isso que utiliza-se na pele. E tem alguma coisa que a gente possa consumir, falando em engolir, para melhorar a articulação? Sim, existem também o ácido hialurônico pela boca, o colágeno tipo 2, que é muito... frequentado, que é um dos que mais é publicado hoje em dia. Existe também, chama MSN, que é uma composição que tem também na medicação, que você pode consumir pela boca. Existe uma polêmica muito grande com o colágeno com relação à pele. Alguns médicos dizem que ele é eficaz e outros não. Mas na relação joelho, articulações, ele funciona mesmo? Ele funciona, porém o uso é assim, ele é um uso anual. Então tem que ser no mínimo 1 ano de uso. Para poder dar resultado. Para começar a ter um resultado. Então essa é a maior falha terapêutica. Que o paciente começa assim, ele chega no consultório e fala, quero algo para amanhã. Isso. Esse algo para amanhã, talvez uma infiltração resolveria, que é a medicina para dor. Mas o ácido hialurônico e o colágeno pela boca é de 1 ano a 1 ano e meio de uso contínuo. Você, a partir do 6º mês, você começa a ter uma analgesia e uma melhora do local. Mas para ele chegar lá no ponto dele começar a ter uma produção, uma absorção de cartilagem e ter uma preservação da cartilagem, é de 1 ano a 1 ano e meio de uso. Você pode usar ele o resto da vida. Não tem nada que contraindique. Ele não ganha peso, ele não causa problema no estômago, no rim, nada disso. Só vai atuar na articulação. Vai atuar na articulação, vai atuar na pele, vai atuar na parte de cabelo, unha. Então, essa parte melhora. Existe uma dose recomendada? Normalmente, o ácido hialurônico é em torno de 40 miligramas ali. Ele já tem na composição certinha e tem de 40 até 70 miligramas. O colágeno, 40 miligramas, que a gente utiliza. E normalmente a gente associa a vitamina D, que auxilia na absorção também dele, em torno... Aí você tem que precisar fazer um exame
para diagnosticar se tem vitamina D boa, baixa ou alta. Mas existe vitamina D desde 1.000 até 50.000 unidades. Mas e aí é interessante tomar depois de uma certa idade ou tomar sempre? Você pode tomar sempre. Você não precisa esperar ter a dor ou ter a lesão para você tomar. Você pode usar como prevenção. Então, às vezes, a medicina da dor, você pode usar até como prevenção, que é a viscosuplementação. Às vezes, a mulher aplica na pele para não ter ruga. O joelho é a mesma coisa. Você pode aplicar para evitar uma lesão de cartilagem. Gente, eu achei super interessante isso, gente. Porque, às vezes, o paciente só procura quando minha cartilagem já está furada, que é uma desgastada. condromalácia grau 4. Aí, assim, vai melhorar. Mas não vai chegar como se você chegasse no comecinho ou quando você fizesse fazer uma prevenção. Então, serve para isso também. Ele serve como prevenção de uma lesão. Prevenção, alimentação boa, suplementação, atividade física. Exatamente isso. E aí, no meio do caminho, tem uma dor, vai no doutor da medicina intervencionista. Gente, eu tô encantada com isso. Não sabia, imaginava que a gente tinha que sentir dor para poder ir no médico. Não. Agora não tem mais isso. Na verdade, a dor é assim, ó, existe uma dor boa e uma dor ruim. A dor boa é quando você vai fazer um exercício físico, uma academia e dói uns 3, 4 dias depois. Essa é uma dor boa, gente. Exatamente, que é aquela dor do acúmulo do ácido lático que a gente fala. Uma recomendação para aqueles sedentários que estão iniciando os exercícios físicos, quando você for fazer um exercício, nos 3 dias seguintes da atividade física, faça uma caminhada de meia hora. Leve, 4 por hora, 5 por hora ali que a gente fala na esteira ou na rua, porque isso auxilia o seu corpo a soltar o ácido lático. Então evita aquelas dores de contratura muscular. Quando você muda algum exercício físico, que você trabalha a musculatura, vai causar um pouquinho de dor. É uma dor boa. Aquela dor ruim é o quê? Dói para tomar banho, dói para deitar, dói para dormir, não consegue dormir à noite. Já fazem 2, 3, 4, 5 semanas, 1 ano, 10 anos que dói. Investiga porque isso é uma dor ruim, não é uma dor boa. Então, alguma coisa está de errado. E que pode ocasionar outras situações mais sérias, né, doutor? Sim, a dor, o processo inflamatório, ele é um primeiro sinalzinho. Depois isso pode cronificar e causar até endurecimento da região. Esse endurecimento leva a rupturas de tendões, então você pode romper um tendão, pode levar a fraturas, como no caso da osteoporose, que é muito comum de ter dores e o paciente leva uma fratura. Então, a dor é o começo de sinalizar assim, opa, tem algo errado. Tem algo começando a ficar errado aqui. É exatamente isso. Por isso, pessoas, ao menor sinal, procurem um médico. E o Dr. Renato Zanetti atende aqui em Maravilha e eu fiquei muito feliz de saber que a gente tem bons profissionais aqui na nossa região, porque normalmente se imagina que são em grandes centros, né? Que existem aparelhos de última geração, enfim, e nós temos aqui. Sim. Que bom saber, gente. Esse aparelho ele é do Reino Unido, que a gente acaba investindo e comprando ele para a clínica, porque ele tem 27 protocolos já estabelecidos. Então, existem inúmeros tratamentos para ele. Ombro, pé, o esporão do calcâneo, que é muito comum na região. O que é esporão do calcâneo? Seria é um ossinho que forma ali na região embaixo do calcâneo, que é esse osso maior que a gente tem ali no calcanhar, no pé, que é o famoso garrão que eles falam aqui. Então, entendi, com uma gente. Dor no agora garrão falou o nosso português, né, doutor? Porque termo técnico a pessoa não sabe. Exatamente. Então, o garrão do pé, gente. Certamente alguém se identificou com essa história toda. Exatamente isso. Então, assim, o garrão do pé, lombociatalgia, bursite, que é um probleminha aqui no ombro que dá bastante. E joanete, aquele osso que nasce aqui do lado do... lateral. A joanete existe... a gente fala órtese, né? Que para corrigir, para evitar uma evolução da doença. Porém, isso está relacionado muito ao uso de sapato de bico fino, fechado. Alto, exatamente. Até 5 a 7 centímetros de salto é o recomendado. A partir disso, já começa a ter anormalidades anatômicas e sobrecarga muscular. E acaba levando essa deformidade ali do pé. E, às vezes, histórico familiar, a joanete está ligada. Não existe ainda um aparelho que faça parar isto. Mas existem procedimentos minimamente invasivos que você corta com uma lâmina, serra ele ali
para evitar, mas aí já é algo mais invasivo, né? Ai, gente, o brilho das mulheres foi sumindo agora quando se falou que o salto é de 5 a 7 centímetros, é mais ou menos isso aqui, segundo o vídeo que vocês estão vendo. Exatamente isso. E aí, me dizendo que não tem quase salvação, meu Deus. A Joanete, a evolução dela está muito relacionada a esses dois principais fatores. O uso de sapato bem de bico fino, que aperta ali a região, e o histórico familiar. Então, o melhor mesmo é evitar. O recomendado é evitar. Tem coisas que às vezes não vai conseguir mudar a progressão da doença, porque isso já vem no genético também, que é um dos maiores fatores. Mas você pode reduzir fazendo esses movimentos. E, doutor, qual que é o calçado mais recomendado para se usar? Na verdade, sim, não tem um calçado específico para se usar. O que a gente recomenda? A cada 2, 3 dias, quem tem condições de fazer uma troca de sapato, você não precisa comprar um sapato novo, tá, gente? A cada fazer só um rodízio daquilo que você tem em casa. Você já tem, exatamente isso. Tem uma bota um pouquinho mais velha ali, tem uma nova. Então, usa 2 dias ela, troca, usa 2 dias a outra. Que interessante. Porque às vezes é o formato que você pisa, a forma ali de cada sapato, ele pode interferir. Então, é bem comum. O que eu não recomendo, muito baixinho, daquele solado duro. Aquelas rasteirinhas. Isso, quem gosta daquele soladinho duro, eu não recomendo. Porque às vezes isso, além de gerar dor embaixo do pé, gera dor no tornozelo, sobrecarrega toda a região. Ou quando o sapato é muito mole, maleável também, a sola, ele pode levar entorses do tornozelo. Então tem que tomar cuidado. Ou quando ele é muito alto. Por isso que às vezes o salto alto a mulher usa. Se for um lugar retinho, que não vai causar nenhum problema, não tem nada de buraco, aí tudo bem. Mas, vou andar na rua. Então, a chance de você torcer o pé porque as calçadas normalmente não são tão boas nivelado, assim, exatamente isso. Então, assim, não tem um sapato específico. Tem que usar esse daqui. Existem sapatos para tratar lesões ortopédicas. Mas o geral da população vai de cada um. E os tênis? Tênis, normalmente, eles falam em torno de ou 6 meses, ou eles falam 1.000 quilômetros de andar com tênis, né? Mas... Gente, hoje o preço que tá o tênis, pelo amor de Deus, que 6 meses tem que durar pelo menos uns 2 anos, doutor. Exatamente isso. Então, o difícil é isso, é você ter o recurso para você fazer essa troca de sapato. Então, isso é o que como é que eu começo a perceber que o meu tênis já tá na hora de trocar? Normalmente você começa a ver, às vezes o solado ele começa a ficar liso, que nem um pneu mesmo, ele fica mais liso o solado, e você começa a ver a deformidade do jeito que você pisa. Às vezes um lado ele começa a ficar mais baixinho que o outro. Verdade. Então isso interfere, isso você já vê até uma pisada de forma errada, porque a gente tem vários tipos de pé, né? Tem o pé cavo, que é aquele mais conchadinho, e tem o pé plano, que é aquele que não faz a concha assim, então ele fica retinho. Então isso gera algumas alterações no sapato. Mas se eu olhar o meu sapato, ele tá meio torto, é sinal de procurar um médico? Na verdade, nem sempre. Tem que ter dor. Se você sempre pisou daquele jeito e não te causa dor, é a sua forma de pisada. É? Exatamente. Isso normalmente você começa a perceber logo que começa a andar. Então é o pai, a mãe, a tia que vai ver certinho, Histórico familiar é muito comum o pé chato, que às vezes o pé fica mais espalmado, que a gente fala, então ele fica mais largo. Às vezes isso causa um pouco mais de dor, porque fica mais mole a parte de baixo do pé. Então você começa a ver na infância. Quando é adulto é mais difícil. Aí você tem que partir para correções cirúrgicas ali. Então fica mais limitado nessa parte. Mas normalmente é no comecinho de você caminhar ali com 1 ano, 1 ano e meio, vai depender da criança. Bom, senhoras e senhores, agora é hora de vocês fazerem as suas análises, se o seu pé, o seu joelho está de acordo. Porque o doutor Renato veio aqui e explicou muito bem sobre dores. Olha, eu te agradeço, doutor, porque tirou muitas dúvidas. Eu mesma ficava imaginando aqui se era natural sentir dor, agora eu percebi que não. Já quero ir lá ver meu joelho. Agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui na 90.3 esclarecer um pouquinho sobre dores, cirurgia do joelho, principalmente para a gente evitar as dores, né? E deixa os canais abertos aqui para você fazer suas considerações finais. Que isso, muito obrigado. Obrigado por poder esclarecer a dúvida de todos. Estamos à disposição para fazer o melhor e o atendimento ali para resolver o problema da dor. Qual que é a sua rede social? Deixa o seu Instagram aqui para o pessoal acessar lá e procurar. A rede social é dr.zaneteortopedia. Tem bastante vídeos explicando lá e mostrando técnicas também que a gente faz. Lá tem um link para agendamento de consultas também. Mas o número de contato é o 99180 1144.
Anotaram, senhores? Se não anotaram, entre em contato conosco. Esse contato vai ficar na descrição desse vídeo. Desde já eu agradeço a você por ter estado conosco aqui nas ondas da 90.3 e também ligadinho conosco no YouTube. Se você conhece alguém que sente dor, gente, encaminhe esse vídeo para ele, porque ninguém merece sentir dor. Muito obrigada por você ter ficado conosco aqui até agora, tá? Espero que sem dor nenhuma. Desejo um excelente sábado e olha, até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Um beijo. Tchau!